Olá a todos, aqui é o professor João Paulo e daremos continuidade na nossa aula de arte para a segunda série do ensino médio. Falando hoje sobre patrimônio, o nosso patrimônio de cada dia, com uma abordagem sobre patrimônio cultural e imaterial. A palavra patrimônio, ela tem a sua origem na Grécia. O termo pater significa pai, paterno. E patrimônio, então, está relacionado com tudo aquilo que é transmitido ou deixado de pai para filho. Com o decorrer do tempo, essa palavra patrimônio passou a ser utilizada para designar bens de natureza material e imaterial, considerados importantes para a identidade das sociedades, sejam elas culturais ou naturais. Por exemplo, podemos citar aqui acervos de museus, cidades históricas, parques ecológicos, sítios arqueológicos, prédios, teatros e outros que podemos tocar, são os bens materiais. Já os bens imateriais são aqueles que não podemos tocar. Por exemplo, são os costumes, as danças, como o frevo, as músicas, as festas, a feira de Caruaru, a capoeira, o modo artesanal de fazer o queijo de Minas e os quitutes do tabuleiro das baianas, as matrizes do samba no Rio de Janeiro, ou mesmo algumas religiões, como o candomblé. Aqui no Brasil, o órgão responsável por cuidar do patrimônio histórico brasileiro é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando o patrimônio cultural é preservado legalmente e na prática, a memória e a identidade de uma sociedade são conservadas. Ao observarmos, por exemplo, a Torre de Pisa na Itália, podemos temer que ela possa tombar, literalmente, ou seja, cair. Entretanto, ela está resguardada deste destino porque pertence ao patrimônio mundial da humanidade. E em função disso, ela está tombada no outro sentido, o de que seja preservada e protegida para que nunca caia. Dessa forma, muitos recursos tecnológicos em construção já foram empregados para que esse bem material continue a fascinar milhares de pessoas nesse conjunto arquitetônico. Então, os bens materiais e imateriais são patrimônios que passam por um processo de pesquisa e validação, sendo assim tombados. O processo de tombamento equivale a uma forma de registrar, com o objetivo de proteger, controlar, cuidar e guardar, ou seja, documentar. Esse registro ele é feito no livro de tombo, daí o nome tombamento. Uma vez registrado o bem nesse livro, podem ser elaborados projetos e políticas públicas que envolvam ações necessárias à preservação dessa manifestação. Você já deve ter ouvido falar no termo as maravilhas do mundo. Pois bem, esse termo diz respeito a monumentos espalhados por esse mundo em que cada um tem a sua história. Na Índia, por exemplo, tem o Taj Mahal, construído entre 1632 e 1653. Foi um desejo do príncipe Shah Jahan para abrigar o corpo da princesa Mumtaz Mahal, como prova de amor eterno. E a eternidade também foi motivo pelo qual fez surgir no mundo do deserto as pirâmides, a esfinge e outras construções que marcaram a civilização egípcia. Nessa contemporaneidade, temos muitas maravilhas surgidas, e não podemos deixar de destacar o Templo de Lotus, que fica na Índia, um templo de uma religião chamada Bahá'í, que nasceu na Pérsia nos anos de 1800. Hoje em dia tem seguidores espalhados por toda parte do mundo. Milhares de pessoas visitam esse templo para contemplar as formas simétricas da forma de flor de lótus. A flor de lótus, ela representa sabedoria, pureza, vida longa, espiritualidade e boa sorte.
e suas delicadas formas já foram encontradas em esculturas e pinturas no Egito Antigo. Então, por todo o mundo, nós temos patrimônios espalhados, tanto materiais como imateriais. Do mundo antigo à contemporaneidade, os monumentos eles precisam ser preservados. Monumentos e costumes. Encravadas nas montanhas do Peru está a cidade de Machu Picchu. Ao olhar para aquelas ruínas, nós podemos tentar imaginar o que aconteceu ali. A cultura desse povo, o que eles gostavam, o que acreditavam. Será que no futuro algumas pessoas vão olhar para o lugar que você mora e fazer as mesmas perguntas? Então nós temos monumentos espalhados por todas as cidades, mas nem sempre sabemos quem são seus criadores e nem as suas origens. Muitas vezes, poucos sabemos da programação de centros culturais, teatros e museus. Infelizmente, nem todos têm a consciência de que os patrimônios artísticos espalhados pelas cidades são de todos e devem ser preservados. Ainda hoje, muitas ações de vandalismos acontecem nesses monumentos. Em 2008, um artista paulista, Eduardo Sur, fez uma interferência urbana com o título de Sobrevivência, que chamou a atenção dos passantes nas ruas de São Paulo. Então foram vários monumentos que receberam coletes salva-vidas, especialmente fabricados para vestir esculturas. Essa intervenção artística no cotidiano da cidade nos mostra o quê? Um modo de alertar para a importância de conservar o patrimônio cultural material. Às vezes, estamos tão imersos no nosso cotidiano que nosso olhar fica anestesiado e não percebemos os bens materiais, os bens patrimoniais em nosso cotidiano. Que tal você começar a observar as esculturas espalhadas pela sua cidade? Os prédios, museus, centros culturais e pensar como podemos cuidar melhor desses bens materiais. Saindo um pouco desses bens materiais, agora vamos conhecer os bens imateriais. Então podemos começar falando das danças, as músicas e demais expressões artísticas que vão compondo a pouco o nosso patrimônio histórico, para que não caiam no esquecimento e se percam com o passar do tempo. Podemos pesquisar, divulgar e até mesmo praticar essas manifestações como uma forma de preservar a nossa memória. Entre as danças e músicas que constituem esse patrimônio histórico brasileiro imaterial estão a capoeira, o samba de roda do recôncavo baiano e é claro que não podemos deixar de falar no Bumba Meu Boi. Outro patrimônio cultural imaterial que nós temos também é o frevo, que em 2012 se tornou patrimônio imaterial da humanidade. A capoeira ela foi desenvolvida pelos africanos e seus descendentes no Brasil como forma de resistir aos opressores e preservar sua cultura. Trata-se de uma forma de expressão que une música, dança, luta e brincadeira. A roda de capoeira serve para o jogo, a brincadeira, que é espetáculo e treinamento, e é formada por músicos que tocam e cantam. O ritmo e o estilo do jogo da capoeira são muitas vezes determinadas pela música. O principal instrumento utilizado é o berimbau, também podendo ser acompanhado pelo atabaque, caxixe, pandeiro, agogô e ganzá. O samba de roda do recôncavo baiano é outro exemplo de bem imaterial que faz parte do patrimônio histórico brasileiro. É uma manifestação cultural que une música, dança e poesia, tendo influenciado a origem do samba do Rio de Janeiro e servido de referência para todo o samba nacional. É acompanhado por instrumentos de origem africana,
como atabaques, reco-reco e ganzá. A influência portuguesa está presente na língua cantada e na introdução de instrumentos como viola, violão e pandeiro. O forró é o principal ritmo originário do sertão nordestino, popular em todo o Brasil. Sua disseminação se deu por meio da imigração dos nordestinos para outras regiões do país. Como patrimônio imaterial da humanidade, o forró pode ser protegido a fim de que permaneça vivo para as gerações futuras. A literatura de cordel e a estilogravura também são patrimônios imateriais. O artista José Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges, é considerado um dos maiores nomes da gravura popular brasileira e sua obra é conhecida mundialmente. Como patrimônio cultural brasileiro, não podemos deixar de falar do legado indígena, pois as culturas e as artes dos povos indígenas brasileiros fazem parte desse nosso patrimônio. Os povos ceramistas deixaram objetos em ricas padronagens presentes na cerâmica marajoara e formas enigmáticas na cerâmica de Santarém. Assim como a língua e a música, a dança também está presente nos povos indígenas, esse bem imaterial. E entre os povos Enauê-Ninaue, por exemplo, que vive no Mato Grosso, no Nordeste lá do Mato Grosso, a arte está sempre presente na forma de se vestir, de se enfeitar, de dançar e cantar na realização do ritual Iaquiuá. Outro patrimônio também é o modo de fazer as bonecas carajás. Esse costume que marca a identidade carajá é uma boneca modelada, queimada e pintada nas cores preto e vermelho. Temos também como patrimônio a cestaria, que há muito tempo da chegada dos primeiros colonos às terras brasileiras, as culturas locais indígenas já existiam em toda a sua diversidade. Então essa técnica, ela é até hoje construída e ela é sempre passada de geração em geração. Dessa forma, alguns ofícios dos povos indígenas brasileiros já são declarados patrimônios imateriais. Outros ainda estão em estudos e em processo de registro e tombamento feitos pelo IPHAN. Podemos então concluir que, de qualquer forma, esses patrimônios nos pertencem e precisam ser guardados, cuidados e preservados. Eles nos alimentam e nós também precisamos alimentá-los. Eles fazem parte dessa nossa nutrição estética. Como proposta de atividade, eu quero te fazer um convite. Entrar no site do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e conhecer os programas, os patrimônios materiais e imateriais desse nosso Brasil, que tem uma riqueza belíssima nessas produções artísticas. Boa pesquisa e até a próxima!